Urgência por La Máquia no Vasco. Proposta oficial por Gabriel Peck, que pode gerar uma grana para o Cruz Maltino. Quero falar também sobre Franklin Carvalho. A decisão para ser o novo treinador está nas mãos do profissional. Fala, galera, sejam bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo aqui diretamente de Houston, no Texas, local do jogo da seleção brasileira, bem ao lado aqui do estádio, mas parando tudo para trazer as principais notícias e informações do Vascão. Por isso, sejam bem-vindos ao canal. Se você não é inscrito, botão abaixo, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho e para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pela moral, com like, com a sua inscrição. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, as informações desse dia muito movimentado do legítimo clube do povo, do legítimo clube do povo, do legítimo clube do povo. É muito importante pensar nisso, exaltar isso. A narrativa que o Vasco é dos vascaínos, porém, quando se é para tomar uma decisão importante, tem que ouvir os vascaínos. Essa é a realidade. Por isso, hoje fizemos uma força-tarefa na porta de São Januário, a nossa equipe presente, você torcedor Rio e off-Rio, com mais de 5 mil aparelhos conectados com a gente, acompanhamos o protesto. Quero agradecer também aqui a fala do presidente Fabinho, da Força Jovem, que foi muito lúcido e transparente, né? Ao lado também das lideranças da Mancha Negra, da liderança da GDA, todos presentes, torcedor cruzmaltino, exigindo essa urgência por Marcos La Máquia e José La Máquia no Vasco. É uma urgência, uma questão de necessidade, de prioridade agora. Claro, cair toda essa injustiça jurídica e política, essa manobra, essa costura, de um verdadeiro golpe, uma verdadeira falácia em cima do presidente Pedrinho, que até aqui vem sustentando e, sobretudo, vem colocando os seus bens em relação ao Vasco, e até que se prove o contrário. É o que eu digo, certo é o certo. E o Fabinho deixou bem claro que haverá uma reunião com a intermediária, a Samantha Longo, que juridicamente agora é a presidente do Vasco, né? Falando aqui em termos claros, é a presidente do Vasco, tem o poder da decisão, para ouvir o torcedor cruzmaltino. Ela fala sobre ouvir o lado que fez toda essa manobra, o lado do Pedrinho, mas o lado do torcedor, que exige nesse momento, que é o verdadeiro dono, que é o verdadeiro patrimônio desse clube, que exige nesse momento a venda da SAF para o La Máquia. Foi essa tônica do protesto, de forma ordeira, pacífica, mas sobretudo clara, lícita, né, em relação ao futuro do comando cruzmaltino. Tivemos presente, centenas de torcedores também estiveram ali, e você pode se sentir muito bem representado. Até a fala do torcedor, que está viralizando, né, o Vasco, que é representado por milhões de torcedores, uma das maiores forças de torcida do Brasil, ter que ter a vida decidida por 300. E aí? Qual é a mentalidade desses? Pelos conselhos, pelos conselheiros. Tem que ser ouvido nesse momento, está em pauta nesse momento, é o futuro do Vasco. E, sobretudo, deve prevalecer a vontade soberana do torcedor cruzmaltino, que exige a urgência da venda da SAF diante do projeto que tem Marcos La Máquia. Antes de eu trazer a informação, eu pergunto, vocês vão dar conta dos gastos futuros? Vocês vão dar conta do fluxo de caixa que o Vasco precisa ter para se sustentar nos próximos meses? Vocês vão dar conta da viagem que o Vasco tem que fazer agora, dia 15, para a Vitória, para Salvador, enfrentar o Vitória? Vocês vão dar conta do jogador chegar em paz, em segurança, como era o voo fretado anteriormente? E logística, e hotel, e salário? O que vocês pensam? Porque até o momento está tudo em dia, salário, direito de imagem, o CT está lá reformado, a venda está encaminhada. Então, assim, nesse momento é justo
protesto e a exigência da torcida cruzmaltina. Galera, vamos aqui a mais informações. Antes de eu trazer detalhes sobre o novo treinador, deixa eu colocar aqui para você o nosso patrocínio, o nosso parceiro do canal, é a FUT Fanatics. Se estamos na Copa do Mundo, é graças à sua força que nos dá credibilidade, confiança todos os dias, com like, com a sua visibilidade e, sobretudo, também com a sua audiência. Somos gratos a isso, por isso estamos nesse esforço. Eu torço para que a seleção brasileira vá até o final, porque acabando a Copa do Mundo dia 19, a gente já parte para a Colômbia acompanhar o Vascão lá em Medellín pela Copa Sul-Americana. Então, essa força-tarefa é graças a você, torcedor, claro, e o parceiro que comprou a nossa ideia, a FUT Fanatics, mantém a promoção de 7% de desconto nas camisas do Vascão. É só você ativar o cupom BTB que você vai ter lá acesso à promoção BTB com 7% de desconto nas camisas do Gigante da Colina. Galera, fala sobre essa proposta do Bahia, proposta oficial apresentada ao Los Angeles Galaxy, a MLS, pelo atacante Gabriel Pec. A equipe ofereceu cerca de 14 milhões de euros, cerca de 84,7 milhões na cotação atual, pelo jovem Pec. Além da equipe tricolor baiana, o Cruzeiro é outro interessado no jogador. Na atual temporada, Pec marcou 11 gols, 4 assistências em 20 partidas. O Pec, com certeza, tem um futuro ainda promissor. O Pec tem bola, tem futebol até para a Europa. Seria interessante, voltar para o Vasco, mas dentro desse cenário, ainda sem uma máquina, fica difícil. Mas o Vasco tem 30% dos direitos do Gabriel Pec, é o clube formador, e aí seria uma grana interessante para o Vasco. Quero saber a sua opinião, conversando com alguns torcedores, muitos até chegam a dizer: John, eu não gostaria de ver, por exemplo, o Pec, que é um bom jogador com a camisa de outro clube. Mas futebol, galera, é isso. É regido por dinheiro. Hoje o futebol demanda pelo lado econômico. Olha a estrutura que tem o Bahia. Se a gente pegar hoje das SAFs, o Bahia, por mais que ainda não conquistou algo relevante nesses últimos anos, mas mantém lá o Rogério Ceni, mantém tudo bonitinho, pago, uma estrutura, tem bons jogadores. Se a gente for comparar realmente, imagina essa estrutura que o Grupo City dá ao Bahia no Vasco, por exemplo. A gente sabe que, todo respeito ao Bahia, mas a camisa do Vasco é muito mais tradicional, pesada, a história é muito grande. E assim, o Vasco tendo condições, tendo dinheiro mesmo, grana, estrutura, não tem como parar. Vai contratar jogador bom, vai trazer jogador bom, vai fazer um time competitivo. E é isso que eles não querem. É como o torcedor falou lá, será que eles querem ver o Vasco na 4ª divisão, falido? Eles vão colocar os bens deles, os bens, para garantir o Vasco, como o Pedrinho fez? Bom, já falou bastante sobre isso, deixa eu falar sobre a questão do técnico, porque agora, quem vem articulando junto com a Samantha Longo é o Admar. A questão do Franklin Carvalho está nas mãos do treinador português a proposta. O Franklin tem um receio de ter uma imagem ruim depois dessa decisão tomada. Então existe nesse momento, pensado, porque a proposta do Vasco é boa, a multa rescisória não é tão grande. Vamos lá, informação confirmada até pelo jornalista Vene Casagrande nesse domingo. A proposta do Vasco para o técnico Franklin Carvalho do Botafogo é uma valorização salarial e contrato de 18 meses, ou seja, 1 ano e meio. E aí, com até dezembro de 2027. O valor da multa rescisória do comandante alvinegro é aproximadamente 350 mil euros. Franklin ainda avalia a oferta vascaína com receio de sujar a imagem ao transferir para um adversário direto, tanto carioca quanto no brasileiro. Então existe também essa preocupação do Franklin. E aí, cara, assim, o Admar, que está negociando essa questão, coloca um prazo, mas não fica também ali preso a essa, porque o campeonato está aí, minha gente. A competição está aí, a multa é baixa, o Franklin vai ganhar um salário maior no Vasco, claro, não
parelho ao que o Renato ganhava, né? 1,5 milhão, né? 1,5 milhão para ficar desgastado, 1,5 milhão para não falar na coletiva e para colocar a culpa para cima dos jogadores. Deixa eu ficar quieto, melhor. Mas é assim, né? Um exemplo, né? O Renato falava tanto de vontade, tesão acabou rápido e prefiro ir embora. Mas tudo bem, ninguém é maior que o Vasco e o Vasco segue. Galera, eu vou ficando por aqui. BTB Esportes em todos os lugares, saudações vascaínas, um abraço.